A associação de moradores incendiou minha casa por eu não entrar para ela, mas descobrem que sou um juiz temido. Eu assisti minha amada casa vitoriana virar cinzas enquanto minha vizinha da associação de moradores, Karen, tomava seu café com um sorriso presunçoso, achando que finalmente tinha vencido nossa guerra. Mal sabia ela que eu sou um juiz federal com o poder de destruir tudo o que ela construiu. Mas até onde ela me empurraria antes que eu revelasse minha verdadeira identidade? Comente abaixo de onde você está assistindo. Amanhã começou como qualquer outra, comigo tomando café na cadeira de balanço centenária da minha avó, vendo o nascer do sol pintar o céu de rosa sobre os detalhes roxos da nossa casa vitoriana. Foi então que a vi. Karen Thompson Power caminhava em direção à minha caixa de correio, segurando um envelope com suas mãos bem cuidadas, como se fosse feito de ouro. Já tinha visto aquela expressão determinada antes, durante as reuniões da associação de moradores que ela começou a realizar em sua recém-renovada mansão ao lado. Meu estômago se apertou enquanto ela colocava o envelope na minha caixa. Antes de ir embora, tirava fotos do meu jardim com o celular. As rosas da minha avó estavam em plena floração, sua beleza selvagem um contraste gritante com as sebes perfeitamente aparadas de Karen. Eu sabia que ela odiava cada pétala fora do lugar. O envelope continha o que ela chamou de uma oportunidade empolgante, um convite formal para entrar na recém-criada associação de moradores, junto com um folheto brilhante mostrando casas idênticas em tons bege, todas com caixas de correio iguais. A taxa de adesão era de $5.000, com mensalidades de $350. Mas não era isso que fazia minhas mãos tremerem. Era a lista obrigatória de modificações na propriedade que vinha anexa. Remover todas as cores de tinta não aprovadas, incluindo os detalhes roxos amados por minha avó. Substituir o jardim de rosas por vegetação aprovada pela associação. Remover os sinos de vento antigos, que me embalavam para dormir desde a infância. Olhei pela janela e vi Karen voltando para casa com o telefone no ouvido. Sim, acabei de entregar o convite final, ouvi ela dizer com aquela doçura falsa que me fazia estremecer. Agora ela terá que entrar. A casa dela é a última resistência da rua. Ela riu. Assim que colocarmos a propriedade dela nos conformes, o valor desse bairro vai disparar. Naquela noite, fui até a casa de Karen com o convite em mãos. Quando toquei a campainha, ela tocou uma versão instrumental de We Are The Champions. Claro que sim. Ela atendeu a porta com um broche de capitã da vizinhança segura preso à blusa, exibindo um sorriso que, imagino, ela achava acolhedor. Eu revisei seu convite, disse calmamente, minha experiência profissional mantendo minha voz firme. Preciso recusar. Esta casa está na minha família há 3 gerações e pretendo preservar seu caráter histórico. O sorriso dela desapareceu mais rápido que biscoitos grátis em um evento comunitário. Você não entendeu, disse ela, inclinando-se para a frente. Isso não é um convite de verdade. A associação já foi registrada. Sua propriedade está cercada por membros da associação. Você tem que entrar. Tirei os mapas de propriedade que pesquisei naquela tarde. Na verdade, isso está incorreto. Meu título de propriedade precede qualquer acordo de associação, e eu não tenho obrigação legal de aderir. 20 anos de experiência no direito me ensinaram a sempre fazer minha lição de casa. O rosto de Karen ficou vermelho. Escute aqui, sibilou ela, deixando a falsa simpatia de lado. Esse bairro está mudando. O progresso está acontecendo. Se você não acompanhar, as coisas podem ficar difíceis. Ela deu um passo à frente, baixando a voz. Acidentes acontecem em casas que não estão dentro dos padrões. Multas começam a se acumular. Eu a encarei firmemente. Isso é uma ameaça, Sra. Thompson? Ela recuou um pouco, e o sorriso açucarado voltou. Claro que não. Estou apenas preocupada com a segurança e o valor da sua propriedade. Casas antigas como a sua podem ser tão imprevisíveis. Problemas elétricos, falhas estruturais. Seria terrível se algo acontecesse porque você se recusou a modernizar. Atrás dela, vi o marido observando pela janela, com o telefone na mão. Algo em sua postura me deixou inquieto. Virei-me para sair, mas Karen não perdeu a chance de lançar mais uma provocação. Uma semana, gritou. Você tem uma semana para reconsiderar antes que a diretoria da associação se reúna para discutir opções de fiscalização. Ao caminhar para casa, notei rostos novos espiando pelas janelas. Aliados de Karen, sem dúvida. Algo me dizia que isso não terminaria com um simples não. Naquela noite, instalei câmeras de segurança ao redor da propriedade e documentei o estado atual da casa.
Aprendi há muito tempo a confiar nos meus instintos. E naquele momento, eles gritavam que Karen Thompson estava apenas começando. Mas eu não sabia que isso não era apenas sobre valores imobiliários ou sobre a cor roxa da minha casa. Em 3 décadas lidando com pessoas difíceis, nunca conheci alguém como Karen. E enquanto eu adormecia ao som suave dos sinos de vento da minha avó, eu não fazia ideia de que aquela era apenas a primeira batalha de uma guerra que mudaria tudo. E que minha amada casa vitoriana seria a primeira vítima. Mas Karen cometeu um erro crucial ao escolher seu alvo. Ela só não sabia disso ainda. A manhã começou com a voz estridente de Karen do lado de fora da minha janela. Olhem para esses acabamentos roxos horríveis. Estão arruinando o valor das nossas propriedades. Espiei por entre as cortinas e vi que ela liderava um grupo de membros da patrulha do bairro em algo que eles chamavam de inspeção matinal. Meu coração afundou ao vê-los tirar fotos de cada canto da casa amada da minha avó. Tentei ignorá-los e aproveitar meu café da manhã na varanda, mas seus sussurros atravessavam o jardim. Viu aqueles sinos de vento velhos? Eles não são aprovados pela patrulha. E essas rosas? Estão 3 polegadas acima do permitido. A cada dia, surgiam novas reclamações, cada uma mais absurda do que a anterior. Eles começaram a deixar notificações de advertência, folhas laranja brilhantes grudadas na minha porta, apontando violações que não existiam antes dessa patrulha. De repente, o jardim de rosas histórico plantado pela minha avó se tornou um incômodo para a vizinhança. Os detalhes autênticos em tom de roxo vitoriano, que costumavam atrair turistas para tirar fotos, viraram o principal alvo deles. Numa terça-feira de manhã, encontrei Karen medindo a altura da minha grama com uma régua. 11 polegadas e meia! Anunciou triunfante para sua ajudante, Bárbara, que rabiscava freneticamente em um caderno. Isso é 3 polegadas e meia acima do limite. Saí calmamente, com a xícara de café na mão. Vocês estão invadindo propriedade privada, afirmei com firmeza, consciente dos meus direitos legais, mas sem revelar minha profissão. Karen apenas sorriu de lado e continuou tirando mais fotos. A perseguição ficou mais criativa. Eles começaram a agendar jardineiros para aparecerem pontualmente às 7 da manhã nos sábados, com seus equipamentos convenientemente barulhentos posicionados bem perto da minha janela do quarto. Reclamações anônimas para a fiscalização do Código de Obras passaram a ser um evento semanal. Cada vez que um fiscal aparecia, eu mostrava calmamente a documentação que comprovava o status histórico da minha propriedade. Eu via Karen fervendo de raiva da janela dela. Eles então mudaram de tática para a guerra psicológica. O próximo passo foi Karen organizar reuniões da patrulha do bairro na entrada da garagem dela, bem em frente ao meu escritório. Eu os ouvia comentando sobre certas pessoas que estavam prejudicando a reputação do bairro e sobre casas problemáticas que precisavam ser resolvidas pelo bem de todos. Minhas câmeras de segurança os flagraram testando minha paciência. Eles começaram a deixar seus cachorros usarem meu gramado como banheiro e depois fingiam choque quando eu mostrava as gravações. Oh, meu precioso Bentley jamais faria isso! Karen exclamava, segurando as pérolas no pescoço enquanto seu gigantesco Golden Doodle deixava mais um presente na minha grama. Um momento decisivo aconteceu durante a festa anual do bairro. Eu, obviamente, não fui convidado, mas mesmo assim consegui ouvir Karen falando alto sobre seus planos para revitalizar a vizinhança. Algumas propriedades mais antigas, disse ela, olhando diretamente para minha casa, simplesmente não combinam mais com a visão da nossa comunidade. Foi então que percebi pessoas tirando fotos da fundação da minha casa, cochichando sobre supostos problemas estruturais. Mantive a calma, documentando tudo. Cada carta, cada foto, cada denúncia anônima. Eu arquivava tudo cuidadosamente. Quando eles instalaram holofotes potentes voltados diretamente para minhas janelas do quarto, adicionei poluição luminosa ao meu crescente dossiê de evidências. Minha avó me ensinou a ter paciência. Enquanto eu observava o grupo de Karen ficar mais ousado, sabia que o tempo seria meu maior aliado. Naquela noite, revendo as filmagens das câmeras de segurança, vi algo perturbador. 2 membros da diretoria da patrulha do bairro estavam examinando as demarcações da minha propriedade, sussurrando sobre regulamentos de servidão de passagem. Eu conhecia aquele olhar. Eles estavam planejando algo maior. Mas o que eles não sabiam era que passei minha carreira lidando com pessoas que se achavam acima da lei. Naquela noite, ao apagar a luz da varanda, observei Karen e seu grupo conspirando na entrada da garagem dela. Por quanto tempo eu deveria esperar antes de mostrar a eles com quem estavam mexendo? Eu nunca imaginei que encontraria Karen e 2 membros da diretoria rondando minha propriedade à meia-noite.
Mas lá estavam eles, iluminados pela luz da minha cozinha enquanto eu me levantava para beber um copo d'água. Meu coração parou ao ver os pulverizadores químicos em suas mãos, apontados diretamente para o jardim de rosas centenário da minha avó. O que vocês estão fazendo? Chamei da varanda, já com o telefone na mão, gravando tudo. Karen se sobressaltou, mas rapidamente recuperou a compostura, aquele sorriso falso se espalhando pelo rosto como veneno. Oh, só estamos ajudando a eliminar essas espécies invasoras, disse ela docemente, continuando a pulverizar minhas rosas. A patrulha do bairro tem regras rígidas sobre plantas não nativas. Ela lançou um olhar calculado. Se você se juntasse a nós, poderíamos lidar com esses problemas corretamente. Me aproximei, sangue fervendo, mas voz controlada. Essas não são espécies invasoras, Karen. Mantive meu tom frio e firme. São rosas vitorianas históricas, plantadas pela minha avó em 1960. Tenho toda a documentação original e o registro na Sociedade Botânica. Os outros 2 membros da diretoria pareceram desconfortáveis, mas Karen permaneceu impassível. Bem, alguém reclamou do cheiro, disse ela, fungando teatralmente e ajustando seu pijama de grife. E esses espinhos são um risco para as crianças que passam por aqui. No meu terreno particular, atrás da minha cerca? Desafiei, ligando os refletores de segurança. A linha da propriedade está claramente marcada e vocês estão invadindo. Foi então que Bob, o marido de Karen, emergiu das sombras. Como ex-sargento de polícia, ele achava que poderia intimidar qualquer um. Agora, vamos manter a calma. Sua voz era treinada para soar controladora. Só estamos tentando manter os padrões da vizinhança. Ninguém quer viver ao lado de uma selva. Do outro lado da rua, notei a senhora Watson, minha vizinha idosa, espiando pelas cortinas. Ela tinha sido coagida a entrar para a patrulha do bairro no mês passado, após visitas noturnas parecidas com essa. Seu belo jardim de pedras foi substituído em poucos dias por arbustos genéricos aprovados por Karen. Na manhã seguinte, minhas rosas estavam mortas. As pétalas vibrantes haviam escurecido e murchado. Mas Karen cometeu um erro fatal. Sem querer, ela revelou o padrão de perseguição da patrulha do bairro. Passei meu almoço no cartório do condado, analisando registros e descobrindo que todas as casas que se recusaram a entrar na patrulha passaram por misteriosos acidentes ou violações de código até serem vendidas. Naquela tarde, instalei câmeras de segurança de alta definição, ocultando-as cuidadosamente entre as plantas que restavam. Naquela noite, Karen desfilou potenciais compradores na frente da minha propriedade. É claro que essa monstruosidade será resolvida em breve, anunciou Karen em voz alta. Temos nossos métodos para lidar com moradores problemáticos. Na semana seguinte, o assédio se tornou interminável. Minha caixa de correio foi derrubada 3 vezes. Reclamações anônimas foram registradas sobre barulho em dias que eu nem estava em casa. Fiscais da prefeitura apareciam todos os dias, nunca encontrando nada, mas voltando mesmo assim. Meus latões de lixo desapareceram, apenas para serem encontrados depois em violação das regras da patrulha do bairro. Documentei tudo meticulosamente, construindo meu caso em silêncio. Mas o grupo de Karen ficava cada vez mais ousado. Eles começaram a realizar reuniões da patrulha bem em frente à minha casa, apontando cada suposta falha para os novos moradores em potencial. Esta propriedade está desvalorizando todo o bairro, declarava Karen, balançando sua bolsa de grife para dar ênfase. Mas não se preocupem. Ela lançava um sorriso satisfeito. Isso não será um problema por muito mais tempo. A gota d'água veio quando peguei Karen e seu grupo sabotando as estacas históricas da minha cerca, afrouxando-as cuidadosamente enquanto fingiam medir a calçada. Minhas câmeras de segurança captaram Karen dando ordens aos seus comparsas. Assim que essas estacas falharem na inspeção, ela terá que substituir toda a cerca pelo modelo aprovado. Ela sorriu maliciosamente. Isso vai custar milhares. A menos, é claro, que ela entre para a patrulha. Naquela noite, ao rever as imagens, percebi algo estranho. O time de inspeção da patrulha do bairro sempre incluía alguém tirando fotos das minhas caixas elétricas, encanamento de gás e outras instalações. Eles estavam documentando cada vulnerabilidade da minha casa. Mas por quê? Os pedaços do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e o quadro que formavam fez um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia que precisava agir rápido, mas não podia mostrar minhas cartas ainda. O que eu não sabia era que Karen já havia colocado em ação um plano que mudaria tudo. Um plano que transformaria todos os meus piores medos em realidade.
Meu coração gelou ao segurar o Jornal da Manhã. A manchete destacava a sentença de prisão que eu havia dado a um agente penitenciário corrupto. O tribunal estava em silêncio absoluto quando minha assistente, Emily, irrompeu pelas portas, o rosto pálido como um fantasma. Meritíssima, sua casa está pegando fogo. 5 palavras. Elas fizeram meu sangue congelar. Arranquei minha toga preta e desci correndo as escadas do tribunal, meu coração martelando no peito. 15 minutos. Foi o tempo que levou para eu dirigir até minha casa. Mas pareceu uma eternidade. Quando virei a esquina, pude ver a fumaça negra subindo a 3 quarteirões de distância. Meu estômago virou gelo puro. O belo acabamento roxo que minha avó pintara com tanto amor estava sendo devorado por chamas laranjas furiosas. Parei o carro bruscamente na frente da minha casa em chamas, onde bombeiros já lutavam contra o inferno. O calor bateu contra mim como uma parede, e os velhos pilares de madeira rangiam sob a fúria do fogo. Tudo que minha família construiu ao longo de 3 gerações estava desaparecendo diante dos meus olhos. Entre as lágrimas, enxerguei Karen parada em sua garagem, vestindo calças de yoga de grife, bebendo seu café caro como se assistisse a um programa matinal. O cabelo loiro perfeitamente arrumado brilhava ao sol, enquanto ela conversava com outros membros da patrulha do bairro. Eles nem tentavam esconder a satisfação. Apontavam e cochichavam, rindo discretamente enquanto olhavam para as diferentes partes da minha casa queimando. O chefe dos bombeiros, Martinez, se aproximou de mim, seu rosto sombrio. Senhora, parece ter sido um incêndio elétrico. Ele olhou para a casa, balançando a cabeça. Essas casas antigas, a fiação pode ser perigosa. Mas eu sabia a verdade. Ontem mesmo, eu havia feito minha inspeção elétrica anual. Estava tudo dentro das normas. Como sempre. Eu tinha garantido isso. Lembrei-me das ameaças de Karen sobre casas históricas inseguras na última reunião do bairro. Minhas câmeras de segurança. O pensamento me atingiu como um raio. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e tentei acessar as gravações. A tela estava em branco. As câmeras misteriosamente pararam de gravar às 3 da manhã, exatamente 4 horas antes do incêndio começar. Isso não era coincidência. Enquanto minha casa queimava, memórias inundaram minha mente. Aprendendo a assar biscoitos na cozinha com minha avó. Comemorando minha formatura na faculdade de Direito no Jardim. Meu primeiro dia como juíza. Tudo virando fumaça. E por quê? Porque me recusei a dobrar os joelhos para Karen e sua preciosa patrulha do bairro. Porque eu disse não. Porque me recusei a ser comprada. No meio da multidão, vi 2 rostos familiares. Bob Johnson e Mike Peters. Membros da diretoria da patrulha. Tentando se misturar aos vizinhos curiosos. Mas seus sapatos me chamaram a atenção. As mesmas botas de trabalho que eu havia visto nas filmagens da minha câmera na semana passada, quando meus roseirais foram destruídos. Agora, estavam cobertas de uma sujeira escura. Ou era fuligem? Karen se aproximou, seu rosto mascarando uma falsa preocupação. Oh, isso é simplesmente terrível. Ela suspirou dramaticamente. Tomou um gole lento do café. Se ao menos você tivesse se juntado à patrulha do bairro. Ela deu um sorriso largo e ensaiado. Temos regras tão rígidas de segurança. Mas você insistiu tanto em manter tudo histórico. Ela pronunciou a palavra como se fosse uma sujeira na língua. Mordi minha língua até sentir gosto de sangue. Ainda não. Eu não podia revelar minha jogada. Em vez disso, observei Karen pegar o celular e digitar algo rapidamente. Segundos depois, ouvi um vizinho comentar. Parece que um lote prêmio acabou de ser listado em um grupo imobiliário exclusivo. O incêndio ainda nem tinha acabado e minha casa já estava sendo vendida. Os bombeiros finalmente controlaram as chamas, mas era tarde demais. Os belos vitrais vitorianos foram estilhaçados. Os corrimões esculpidos à mão estavam carbonizados. O telhado havia desabado parcialmente. Um século de história. Destruído em poucas horas. Fiquei ali, vendo a fumaça subir pelo céu da manhã. Foi naquele momento que tomei minha decisão. Karen achava que tinha vencido, achava que tinha me quebrado. Mas ela acabava de cometer o maior erro da sua vida. Peguei meu telefone e fiz 3 ligações. Uma para meu amigo no FBI, outra para meu contato no gabinete do procurador do estado, e a terceira para um investigador particular de minha confiança.
Enquanto eu fazia chamadas, vi Karen me observando, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto por um instante. Ela não sabia para quem eu estava ligando, mas algo na minha postura determinada parecia tê-la preocupado. Ótimo. Deixei que ela se preocupasse. Porque, embora minha casa estivesse em ruínas, meu verdadeiro poder não estava no patrimônio, mas na justiça. O sol já subia no céu quando peguei um pequeno pedaço queimado do acabamento roxo. Minha avó sempre dizia que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar força para lutar. Olhando para o rosto presunçoso de Karen pela última vez, soube exatamente o que precisava fazer. Mas primeiro, precisava entender até onde ia a corrupção dessa patrulha do bairro. De pé nas cinzas da casa da minha avó, fiz uma promessa que transformou minha dor em propósito. Enquanto Karen desfilava pelo bairro espalhando rumores de que eu mesma havia incendiado minha casa para fraudar o seguro, eu puxava os fios que fariam seu império desmoronar. Meu primeiro avanço veio quando um amigo da faculdade de Direito, agora investigador imobiliário, encontrou algo estranho. Todas as casas que misteriosamente pegaram fogo no nosso condado nos últimos 5 anos foram vendidas para a mesma empresa de fachada. A dona era a cunhada de Karen. Minhas mãos tremiam enquanto eu vasculhava os registros de propriedade, cada página revelando um padrão muito perfeito para ser coincidência. Contratei um investigador particular para entrevistar ex-moradores que perderam suas casas. As histórias eram idênticas à minha. Ou você entrava para a patrulha, ou enfrentava assédio, depois vandalismo e, por fim, acidentes misteriosos. A maioria desistiu e vendeu suas casas por centavos para o grupo de investimentos de Karen. Um idoso caiu em prantos ao descrever como perdeu todas as fotos da família em um incêndio suspeito na garagem um dia depois de se recusar a assinar os papéis da patrulha. A maior revelação veio de uma fonte inesperada. A ex-tesoureira da patrulha entrou em contato através do meu advogado. Nos encontramos em um restaurante discreto, em uma cidade vizinha, onde ela deslizou um pendrive pela mesa. Seus dedos tremiam ao me entregar os arquivos. Ela explicou como Karen a forçou a manipular as contas, ameaçando denunciar seu status imigratório se ela não colaborasse. Os documentos mostravam depósitos de centenas de milhares de dólares em dinheiro vivo. E cada um vinculado a um incêndio acidental. Mas a peça-chave ainda estava por vir. Karen não só estava lucrando com os incêndios. Ela tinha proteção interna. O marido dela não apenas havia se aposentado da polícia. Ele era o investigador de incêndios da cidade. Cada incêndio suspeito em sua jurisdição foi rapidamente declarado um acidente. Nenhuma investigação. Nenhuma pergunta. As seguradoras pagavam milhões com base nos relatórios dele. Minhas câmeras tinham captado mais do que os incendiários. Gravaram reuniões semanais na casa de Karen com desenvolvedores imobiliários, todos ansiosos para erguer condomínios de luxo onde antes havia nossas casas históricas. Um dos empresários até se gabou de subornar autoridades da prefeitura para mudar leis de zoneamento assim que conseguissem propriedades suficientes. Era um golpe muito bem planejado. Karen escolhia casas em áreas privilegiadas, especialmente históricas, porque não poderiam ser facilmente reconstruídas. Usava as regras da patrulha para atormentar os donos com multas e reclamações falsas. Se isso não funcionasse, partiam para vandalismo e intimidação. Quando tudo falhava, ocorriam acidentes misteriosos. Depois, seu grupo de investimentos comprava os imóveis por um preço irrisório. Vasculhando arquivos antigos da prefeitura, encontrei a prova final. Karen já havia feito isso antes. 3 outros bairros históricos em cidades vizinhas sofreram o mesmo destino. Ela se mudava para a área, formava uma patrulha, expulsava os moradores resistentes e vendia os terrenos para empreiteiras por milhões. Até ganhou prêmios de serviço comunitário por revitalização urbana. Mas eu precisava de mais. Convenci o FBI a grampear a ex-tesoureira para um encontro com Karen. A gravação capturou tudo. Karen se gabando dos próximos alvos. Karen brincando sobre quais casas poderiam ter problemas elétricos. Karen ameaçando dar um jeito na tesoureira se ela falasse demais. Cada dia, eu via Karen desfilar pelo bairro, planejando seu próximo movimento, sem saber que eu construía silenciosamente o caso que a destruiria. Ela não fazia ideia de que cada sorriso presunçoso, cada comentário falso sobre minha tragédia, estava sendo documentado. A própria arrogância dela seria sua ruína. A peça final surgiu nos arquivos da cidade. Um mapa antigo revelava um projeto de expansão rodoviária secreto. Os amigos empreiteiros de Karen sabiam disso antes de qualquer um. Minha casa era a peça-chave para um complexo comercial de milhões de dólares.
Os terrenos ao redor já haviam sido comprados por empresas de fachada. Mas sem minha casa, o projeto não poderia avançar. Agora eu entendia por que Karen me escolheu. À medida que eu organizava as provas para o FBI, Karen ficava desesperada. Ela registrava denúncias diárias contra meu terreno abandonado. Até propôs um imposto especial para limpar a área, dinheiro que iria direto para o bolso dela. Mas cada movimento só fortalecia meu caso. Naquela noite, permaneci diante do centro comunitário, meu coração acelerado. Karen desfilou para dentro da reunião da patrulha, carregando seu café e uma pilha de papéis. A propriedade da 247 Maple Street foi oficialmente declarada um incômodo público. Sua voz ecoou pela sala. Com nossos poderes emergenciais, iniciaremos imediatamente a requalificação do lote. O salão se encheu de murmúrios confusos. Os vizinhos, aqueles decentes, que sempre tiveram medo de enfrentá-la, se mexeram desconfortáveis em suas cadeiras. Alguma objeção? Karen sorriu, varrendo a sala com os olhos. Nenhuma? Ótimo. Agora, vamos apresentar o projeto para... Eu me oponho, Sra. Thompson. O silêncio foi instantâneo. Todas as cabeças se viraram para a entrada. Caminhei lentamente pelo corredor central, o som dos meus saltos ecoando pelo piso de linóleo. O sorriso de Karen vacilou por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. Bem. Finalmente veio admitir a derrota? Sua casa queimada é um verdadeiro incômodo para todos. Estamos te fazendo um favor, acredite. Ela tomou um longo gole de seu café, aquele mesmo sorriso presunçoso que usava enquanto assistia minha casa queimar. Abri minha pasta e coloquei uma pilha de documentos na mesa. Na verdade, estou aqui para apresentar algumas evidências. Espalhei as fotos da câmera de segurança sobre a mesa. Aqui estão imagens suas e dos membros da diretoria da patrulha na minha propriedade na noite do incêndio. Interessante, não acha? O rosto de Karen se contraiu. Isso poderia ser qualquer um. E além disso, você não pode provar. Ah, mas eu posso. Peguei mais documentos. Registros bancários mostrando pagamentos suspeitos para sua empresa de fachada após cada venda de propriedade tomada à força. E-mails discutindo seus planos para expulsar moradores que não faziam parte da patrulha do bairro. E minha parte favorita, suas mensagens de texto sobre garantir que o incêndio parecesse um acidente elétrico. A sala se encheu de murmúrios e suspiros chocados. As mãos de Karen começaram a tremer, fazendo o café derramar pela borda de sua caneca. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente entrar aqui com essas acusações absurdas. Vou te processar por difamação. Esse era o meu sinal. Abri minha pasta mais uma vez e tirei minha toga de juíza. O tecido de seda deslizou pelos meus ombros enquanto eu a vestia lentamente. Juíza Federal Sarah Martinez, anunciei, observando o sangue sumir do rosto de Karen. Atualmente presidindo o caso número 2025 CR142, Estados Unidos versus Thompson e outros. Uma investigação rico sobre corrupção, fraude e conspiração criminosa. A caneca de café escorregou dos dedos de Karen, estilhaçando-se no chão. O líquido quente espirrou em seus sapatos de grife, mas ela nem percebeu. Sua boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água. FBI. Ninguém se mexeu. No momento exato, agentes invadiram as portas, distintivos erguidos. O marido de Karen, o ex-sargento da polícia que enterrou todos aqueles relatórios, tentou correr para a saída de emergência. Não deu nem 3 passos antes de ser derrubado. Caminhei até Karen, que havia desabado em sua preciosa cadeira de presidente da patrulha. Sabe qual é o maior erro que criminosos cometem? Ela ergueu os olhos, o rosto pálido. Eles se afundam tanto no próprio poder que esquecem com quem realmente estão lidando. Peguei o martelo que ela usava para julgar as propriedades da vizinhança e bater sentenças sobre quem deveria sair. Sessão encerrada. O clique das algemas ecoou pela sala enquanto o FBI levava Karen e os membros do conselho da patrulha para fora. Os vizinhos explodiram em aplausos, finalmente livres do medo e da intimidação. Enquanto eu recolhia minhas provas, a Sra. Johnson, minha vizinha idosa, veio me abraçar, lágrimas nos olhos. Deveríamos ter te ajudado a enfrentá-los, sussurrou. Retribuí o abraço, olhando Karen ser colocada no carro da polícia. Às vezes, respondi baixinho, a justiça precisa de um caminho longo para chegar ao destino certo. Na manhã do julgamento, tudo parecia diferente. Fiquei diante do espelho do meu banheiro,
ajustando minha toga, lembrando como Karen riu ao assistir minha casa queimar. Agora, ela não estava rindo mais. A sala do tribunal estava lotada de vizinhos, repórteres e vítimas de outros bairros que haviam se manifestado depois de verem nossa história no noticiário local. Karen entrou vestindo um terno caro, em vez das calças de yoga de sempre, mas seu rosto ficou branco como um fantasma quando me viu no tribunal. Nunca vou esquecer como ela agarrou o braço do advogado e sussurrou. É ela. A dona da casa que queimamos. O advogado deixou a caneta cair no chão. As provas que apresentamos foram devastadoras. Nossa investigação revelou 15 outras casas que pegaram fogo misteriosamente após os proprietários se recusarem a entrar na patrulha de Karen. O padrão sempre se repetia: assédio, vandalismo, incêndio. As casas queimadas eram compradas por uma empresa de fachada pertencente ao cunhado de Karen. Eles já haviam lucrado milhões. Rodamos as imagens das minhas câmeras de segurança. A sala do tribunal ficou em choque ao ver Karen e seus cúmplices despejando gasolina nos roseirais da minha avó às 2 da manhã. Karen balançava a cabeça freneticamente, sussurrando não enquanto sua própria voz saía pelos alto-falantes. Assim que pegar fogo, ela vai ter que vender. O verdadeiro choque veio quando o marido de Karen, o ex-policial, se voltou contra ela. Ele tinha ficado em silêncio por lealdade, mas ao ver as provas, desmoronou. Contou tudo. Como planejavam os ataques. Como escolhiam os alvos. Como subornavam funcionários públicos para ignorar as denúncias. Karen gritou um mentiroso, tão alto que o oficial de justiça precisou removê-la da sala. Uma por uma, as vítimas começaram a se levantar e contar suas histórias. A senhora Rodrigues, a professora aposentada que perdeu todas as fotos da família. A família Patel, cuja urna com as cinzas do avô foi destruída no incêndio. Cada relato fazia Karen afundar mais na cadeira. Seu terno de grife não conseguia esconder o terror em seu rosto. Quando li o veredicto, minha voz não tremia. 25 anos para Karen. 15 anos para cada membro do conselho. Os rostos deles finalmente refletiam a realidade. Nenhum dinheiro poderia salvá-los da justiça. Karen tentou fazer um discurso sobre como só estava tentando proteger os valores das propriedades. Cortei-a da mesma forma que ela me cortava sempre que eu tentava explicar a importância das rosas da minha avó. Isso foi há 6 meses. Hoje, estou vendo os operários terminarem os detalhes finais da minha casa vitoriana reconstruída. O acabamento roxo está exatamente como minha avó pintou. O jardim de rosas está voltando, com mudas da única roseira que sobreviveu. A casa de Karen foi vendida para pagar indenizações às vítimas. Agora, uma adorável família de imigrantes mora lá. Seus filhos brincam no quintal onde Karen costumava ficar, tirando fotos das minhas violações. Os novos vizinhos criaram uma verdadeira associação comunitária. Não uma patrulha do bairro, mas um grupo de verdade, onde as pessoas se ajudam ao invés de se destruir. Fazemos festas no meu jardim. Todos trazem comida e compartilham histórias. Ontem, a senhora Rodrigues trouxe suas famosas empanadas e me mostrou fotos de família que sua filha conseguiu restaurar dos álbuns danificados. Às vezes, enquanto trabalho no jardim, as pessoas param para me agradecer. Não por ser juíza, mas por ter enfrentado aqueles que abusavam do poder. O noticiário local fez uma matéria sobre como nosso bairro, antes aterrorizado por Karen, se transformou em uma comunidade unida. Entrevistaram a família Patel, que agora cedia as reuniões mensais no quintal deles. No meu escritório do tribunal, mantenho a caneca de café que Karen deixou cair quando descobriu quem eu era. Ela me lembra de que a justiça pode demorar, mas sempre chega. Exatamente como minha avó dizia. E todas as manhãs, bebo meu café no meu jardim de rosas, assistindo o sol nascer através das janelas roxas perfeitamente pintadas, sabendo que às vezes, a melhor vingança é reconstruir algo ainda mais bonito do que foi destruído.